Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em uma das manifestações de fé assim mais poderosas do mundo moderno, Nossa Senhora de Lourdes. A ideia é a gente descobrir juntos qual é a mensagem profunda que está por trás das aparições, da água e dos milagres, claro. Sabe, a grande questão é essa: por que milhões de pessoas, todos os anos, viajam para uma grutinha numa cidade pequena, lá na França? Muitos deles doentes, sofrendo. O que eles estão buscando lá? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Olha, para começar, é fundamental entender uma coisa. As aparições de Lourdes não aconteceram do nada, sabe? Elas foram, na verdade, uma resposta do céu para um momento muito específico da nossa história. Uma época de uma crise espiritual bem profunda. Pensa só, a gente está falando do século XIX. Era uma época de uma confiança assim, gigantesca na razão e na ciência. O racionalismo dizia que, olha, tudo podia ser explicado pela lógica humana. E o cientificismo ia além, afirmava que a única coisa que existe de verdade é aquilo que a gente pode medir. E aí, nesse cenário todo, o sobrenatural, a fé, o mistério, tudo isso estava sendo meio que empurrado para escanteio na cultura da época. E é aqui que está o ponto-chave, sabe? A mensagem de Lourdes não veio para brigar com a ciência, muito pelo contrário. Ela veio para, digamos, dar um passo além, para lembrar ao mundo que a realidade é muito maior do que aquilo que os nossos instrumentos conseguem medir. A fé não tem medo da razão, não. Ela vai além dela. Ok, agora a gente chega no coração teológico da coisa toda. No meio das conversas com a jovem Bernadette, aquela senhora finalmente revelou quem ela era. E foi com uma frase que, nossa, mudou tudo. Imagina só o impacto disso. Apenas 4 anos antes, o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Mas vamos ser sinceros, era um conceito teológico super complexo. E aí, de repente, a própria Virgem Maria aparece e se apresenta com esse título. É impressionante. Mas tá, o que isso significa na prática? Significa o seguinte, que Maria, desde o primeiríssimo momento da sua existência, foi preservada do pecado original. Foi pela graça de Deus, antecipando os méritos da paixão do seu filho Jesus. Ou seja, desde a sua concepção, ela já era totalmente cheia da graça de Deus. E o mais incrível disso tudo é que não se trata só de um privilégio pessoal de Maria, entende? Ao se apresentar desse jeito, ela se torna um sinal de esperança para todos nós. Ela está mostrando o que a graça de Deus é capaz de fazer e está apontando para o nosso destino final, que é a santidade, a comunhão total com Ele. Acontece que a mensagem de Lourdes não é feita só de palavras, né? Ela é comunicada através de sinais. Sinais bem poderosos e concretos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, e a famosa água de Lourdes? Bom, ela não é mágica. Não tem nenhuma propriedade curativa nela mesma. A função dela é outra, é sacramental, é quase como um ensinamento. Ela aponta para algo muito mais profundo, para a água do nosso batismo, para a nossa necessidade de purificação interior e principalmente para o fato de que a verdadeira cura, mesmo a do corpo, sempre começa na alma, na nossa reconciliação com Deus. E é aí que a gente vê a lógica do evangelho em ação, de um jeito muito claro. Pensa bem. O mundo valoriza os fortes, os bem-sucedidos, os saudáveis. Já Lourdes vira essa lógica de ponta cabeça. Lá, o foco está nos frágeis, nos que sofrem, nos doentes. Lá em Lourdes, os doentes são os convidados de honra, sabe? Eles não ficam de lado, de jeito nenhum. Eles ocupam o centro de tudo. O santuário inteiro foi pensado em torno deles. É como se fosse uma catequese ao vivo, nos ensinando sobre a dignidade do sofrimento quando ele está unido ao sofrimento de Cristo. E a própria mensageira, a Santa Bernadette, é a personificação dessa mensagem. Deus não escolheu uma estudiosa, uma pessoa da nobreza, não. Ele escolheu uma menina pobre que nem sabia ler direito e que vivia doente. E depois das visões, ela não foi atrás de fama, não. Ela se escondeu num convento, viveu uma vida super humilde. A vida dela é a prova de que é através dos pequenos que Deus revela a sua grandeza. Então tá, depois de olhar tudo isso, qual é a mensagem essencial de Lourdes para a gente hoje em dia? Vamos tentar resumir o chamado principal. No fim das contas, o pedido de Nossa Senhora em Lourdes é bem simples. É um chamado para a gente voltar para o coração do Evangelho. Não é sobre buscar coisas extraordinárias, espetáculos. É sobre redescobrir o que é essencial, a oração, que é essa amizade com Deus, a penitência, que é essa mudança de rumo, de mentalidade,
e a conversão, que é direcionar a nossa vida inteira de volta para Ele. E para a gente terminar, fique aqui uma reflexão. E se o maior milagre de Lourdes não for a cura de um corpo, mas sim a cura de um coração, de uma alma que se abre para a graça de Deus? E se a mensagem de Lourdes for, na verdade, um convite pessoal para cada um de nós, para a gente permitir que essa cura interior comece agora?